Sexo, drogas e rock and roll. A grande maioria daqueles que gostam de rock já soltaram essa frase por aí. E bem, bom, para muitos é só uma frase mesmo, dita naquele momento, quando começa a tocar aquele clássico, aquela música do rock and roll que todos gostam. Só que, para muitos músicos, a frase foi levada para um sentido mais literal, pelo menos alguns dos itens dela. E ainda mais, para algumas grandes estrelas do rock, levar essa frase ao pé da letra acabou não dando muito certo. Por isso, hoje nós vamos trazer para vocês mais algumas estrelas do rock que acabaram tendo um final trágico. Talentos incríveis que acabaram nos deixando muito antes da hora. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer ter você aqui. Bom, é claro que não foi só a vida desregrada que levou várias estrelas do rock para a morte. Embora que no caso da nossa primeira estrela foi exatamente isso. Para começar nossa lista, vamos começar a falar de um dos maiores talentos que surgiram nos últimos anos, Amy Winehouse. Nasceu em Londres no ano de 1983, demonstrando um talento precoce, sendo uma multi-instrumentista e tendo uma das vozes mais bonitas já gravadas. A britânica estourou nas paradas de sucesso no ano de 2006, com um álbum lotado de hits. O maior hit do álbum, por sinal, a música Rehab, que é um diminutivo para a palavra reabilitação, só que em inglês, é claro. Foi entendida como um grito de socorro, principalmente após a sua morte. Na música, Amy canta: "Eles tentaram me levar para a reabilitação, mas eu disse não e não e não." E bem, isso resume de uma maneira bem precisa como foi a sua carreira. Ela passou grande parte da sua vida tendo problemas com drogas e álcool, além de passar por alguns relacionamentos abusivos que, conforme pessoas mais próximas, faziam ela usar ainda mais entorpecentes. Tudo isso culminou com sua morte, que faz 10 anos neste ano de 2021. No dia 23 de julho de 2011, o corpo de Amy foi encontrado em seu apartamento em Londres. Ela tinha apenas 27 anos. E caso você não saiba, essa é uma idade mítica relacionada a astros do rock. Algo que eu vou explicar melhor. Bom, voltando a Amy. A causa da sua morte foi intoxicação por álcool, causada pelo consumo excessivo de bebidas após ela ter passado um bom período sóbria. A cantora já vinha se esforçando há algum tempo para mudar seu estilo de vida, só que, ironicamente, o seu primeiro deslize foi fatal. E como você aí de casa já deve imaginar, não foi a primeira vez que o mundo perdeu uma estrela do rock precocemente. Uma das grandes influências de Amy Winehouse foi uma cantora muito bem conhecida por qualquer amante do rock, Janis Joplin. Nasceu no Texas, no ano de 1943, vinda de uma família muito religiosa, quando os pais de Janis perceberam a voz potente de sua filha. Aí a colocaram rapidamente para começar a cantar na igreja. Só que Janis não queria saber muito de músicas gospels. Ela passava um bom tempo escondida, escutando o ritmo que era considerado como um pecado pelos protestantes, o blues. Embora fosse inaceitável para a família, fato é que o desenrolar de todo esse amor pelo ritmo transformou Janis em uma lenda do rock. Mais do que os álbuns de sucesso que lançou, as apresentações de Janis eram inesquecíveis para aqueles que presenciaram. Sua voz potente, sua aparência rebelde e sua presença de palco transformaram Joplin em um ícone. A primeira mulher a ser um ídolo do novo gênero que vinha surgindo e conquistando a cabeça de milhões de jovens, o rock. Mas não foi só glórias que marcaram a carreira da cantora, não. Janis também foi conhecida pela sua intensidade e problemas psicológicos. Tendo sofrido muito bullying em sua infância, ela começou a usar drogas ainda muito jovem.
Durante muitos anos de sua carreira, a frase que falamos no começo do vídeo, sexo, drogas e rock and roll, foram a expressão perfeita para marcar exatamente o estilo de Janis Joplin. E como você pode imaginar, o final dessa história não foi nada legal. Janis, assim como Amy, vinha tentando por um bom tempo se manter sóbria. No caso da americana, o grande problema de sua vida era o vício em heroína, uma batalha que vinha sendo travada há anos. Só que quando um relacionamento seu acaba, causado pela própria Janis, que traiu seu noivo exatamente com a ex-namorada dele, ela volta a usar a droga com mais frequência. Em uma noite, porém, ela acabou usando demais. Seu corpo foi encontrado no dia 4 de outubro de 1970, em um quarto de um hotel em Los Angeles. Janis estava lá para gravar o álbum Perk, que acabou sendo lançado após sua morte. E, ironicamente, se tornou um dos mais queridos pelos fãs, que nunca puderam ver Janis performando as músicas. A causa de sua morte? Uma overdose de heroína agravada pelo consumo exagerado de álcool. Janis morreu também com 27 anos. Lembra quando eu falei sobre essa idade? Bem, Janis Joplin, assim como Amy Winehouse, entraram para o famoso Clube dos 27. Uma lista até extensa de personalidades da música que acabaram morrendo com essa idade. Kurt Cobain, Jimi Hendrix e muitos outros partiram do mundo com essa idade. Que é, por sinal, uma idade muito, mas muito precoce para se ir. Não concorda? Bom, agora, imagina ainda partir desse mundo no início do sucesso, ainda mais jovem. É o caso de um instrumentista que começava a fazer sucesso na maior banda de metal do mundo, Cliff Burton. Tinha entrado como baixista da banda Metallica no ano de 1982, quando a banda já tinha gravado seu primeiro álbum. 4 anos depois, a banda lançaria o álbum Master of the Puppets, que foi um estrondoso sucesso no mundo inteiro, diga-se de passagem. Uma das coisas mais elogiadas do álbum, por sinal, são as poderosas linhas de baixo gravadas por Cliff, que eram consideradas pelos seus companheiros de banda e por outros músicos como um verdadeiro prodígio do instrumento. Infelizmente, o talento de Cliff foi exibido para o mundo durante pouco tempo. A banda viajava pela Europa em um ônibus, fazendo uma turnê até então muito bem sucedida. No ônibus, Cliff apostou e ganhou um jogo de cartas com o guitarrista Kirk Hammett. A aposta era simples. Quem ganhasse poderia escolher o lugar do ônibus que ficaria. Cliff pegou o lugar do seu companheiro, sem saber que, embora achasse que tinha ganho algo, essa atitude lhe faria perder a vida. Pouco tempo depois, o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. Cliff foi arremessado do ônibus enquanto capotava, mas não foi isso que causou sua morte. Seu corpo foi arremessado alguns metros para frente e o próprio ônibus acabou caindo em cima dele em uma das capotagens, esmagando seu corpo. Cliff tinha apenas 24 anos de idade, o que tornou sua morte ainda mais trágica. Até hoje, em seus concertos, a banda Metallica dedica uma parte do show para o grande músico que partiu desse mundo tão precocemente. E quando falamos de instrumentistas, não podíamos deixar de falar de um outro integrante do Clube dos 27, considerado por muitos, na verdade, por praticamente todos os críticos, como o melhor guitarrista de todos os tempos, Jimi Hendrix. Também é outro personagem do rock que acabou deixando o mundo nessa idade tão temida pelos rockstars. Nascido em Seattle, nos Estados Unidos, no ano de 1942, Jimi descobriu sua paixão pelos instrumentos de cordas ao encontrar um ukulele, um instrumento de corda que hoje em dia está bem alta, em uma sucata enquanto trabalhava ali junto com seu pai. Com muito esforço, alguns anos depois, conseguiu comprar uma guitarra acústica, iniciando assim a carreira do guitarrista mais famoso do mundo. Sua carreira durou até o ano de 1970. As circunstâncias de sua morte, por sinal, nunca foram explicadas corretamente.
Afinal, Jimmy, que também foi encontrado morto em um quarto de hotel, só que em Londres, estava sozinho durante os eventos que o levaram a falecer. O que se sabe é que o lendário guitarrista tomou muito vinho enquanto esteve no quarto, só que não tanto vinho para acabar morrendo. Jimmy teria ainda tomado alguns soníferos vindos da Alemanha, remédios que eram bem mais fortes que os que ele estava acostumado. O que se acredita é que ele tenha passado mal e, devido ao poder de sedação, tanto do vinho como dos remédios, Jimmy não conseguiu reagir quando acabou vomitando estando deitado. O vômito acabou voltando para a boca do guitarrista, o sufocando. A morte de Jimmy é considerada uma das mais trágicas da história do rock. Afinal, o guitarrista, ainda em vida, era uma verdadeira lenda. E bem, por hoje eu fico por aqui. Embora que, com a quantidade de coisas que a gente trouxe hoje para você, com certeza você já deve estar um pouco satisfeito, não é mesmo? Ou não? Ficou aquele gostinho de quero mais? Porque para mim, ficou, hein? Então, se você quer ver mais conteúdo sobre as estrelas do rock e também de outros gêneros musicais, fala pra gente aqui nos comentários aqui embaixo. Sua opinião é muito importante pra gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!